Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é Elcimar Santos, em mais uma aula no nosso canal de aulas particulares de matemática e física. Hoje, na 11ª aula, falaremos sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, pelo princípio, é a dinâmica. A dinâmica diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Então, se você aplicar uma força a um corpo, você vai dar a ele uma aceleração. Então, sempre para que haja movimento, teremos a força igual a massa aceleração. F força, a aceleração e M a massa. Iremos estudar vários tipos de forças. Para que esse corpo esteja em equilíbrio, é necessário que as forças se anulem. Veja que o objeto só fica parado em uma foto. No caso real, o cairia. Por que ele cairia? Porque a força gravitacional da Terra é maior do que a força de impulso para cima. Então, para que o corpo esteja em equilíbrio, é necessário que o somatório das forças seja igual a zero. Se todas as forças que atuam sobre ele forem igual, esse corpo não se movimenta. Ele ficará sempre parado. Então veja, para a moça se movimentar é necessário que as forças se igualem. É necessário que a gente tenha uma força resultante maior para que o objeto se movimente. Então, para que a moça se movimente, é necessária uma força de módulo maior. E ele se movimentará para aquela direção e para aquele sentido. Então vejamos aqui agora em nosso exemplo. Temos aqui o nosso reloginho que vai marcar a velocidade com que o objeto vai se movimentar. Aqui teremos a nossa massa de 50 kg. E aqui, esse boneco vai fazer a força sobre o objeto que se encontra parado. Então esse objeto só vai se movimentar quando eu aplicar sobre ele uma força de valor F. Então aqui nós temos os valores da força a ser aplicada, de 0 a 500, né? Ou de 0 a menos 500. Então de 0 a 500 ele anda para a direita e de 0 a menos 500 ele anda para a esquerda. Então vamos colocar uma força aqui dada ao objeto de 300 N. Então aplico no objeto uma força de 300 N. Vê que a velocidade do objeto vai se movimentando, supondo que essa superfície não tenha atrito, ela seja lisa. Então veja que aqui o movimento do nosso objeto ele tem uma velocidade constante, porque a superfície não tem atrito. Então veja que a força aplicada em uma massa de massa m 50 kg vai dar para ele uma velocidade que era de 0 e passou a um valor constante. Então, consequentemente, nós temos uma aceleração. Então, o objeto vai ter uma aceleração e se a superfície for lisa, esse objeto terá um movimento infinito. Ele não parará. Então veja que aqui a rodinha do nosso, no caso do nosso skate, é para facilitar o movimento, para que o objeto não tenha atrito com o solo, né? A rodinha é para facilitar o movimento. Então agora vamos colocar uma força negativa. Vamos colocar a força como menos 300. Então o objeto vai se locomover para a esquerda. Veja que a velocidade ela vai variando até ter um valor constante. Então se ele tem um valor que varia, é porque está tendo uma aceleração. Nosso objeto está sendo acelerado. Então nós temos a aceleração do objeto e tem uma massa do objeto. Com isso, teremos a força. A força é que faz esse objeto se movimentar.
nesse caso agora, para a esquerda. Então veja que o objeto, como o atrito entre a massa e a superfície é diminuída pelas rodinhas, então ele vai ter um movimento, vamos supor, infinito. Então ele vai continuar com uma velocidade constante durante o movimento. Então essa parte da velocidade constante foi a que estudamos na primeira lei de Newton. A inércia, no caso, o movimento uniforme. Então agora nesse exemplo vamos considerar que temos força de atrito. Então o somatório de todas as forças para que o objeto esteja parado, o somatório das forças é zero. Então esse corpo ele está parado. Temos a massa do objeto de 50 kg, a velocidade é zero porque ele está parado e nosso bonequinho vai aplicar uma força que a gente vai colocar o valor dessa força aplicada em Newton. Então vamos colocar aqui uma força de 400 Newton. Então ele vai aplicar uma força de 400 Newton. O valor do nosso atrito é 94 Newton. Então a nossa força está sendo maior do que 94 Newton. Ela está sendo de 400. Então com isso, com o atrito, veja que a força, que a aceleração e a velocidade do nosso corpo vai chegar a zero. Vai diminuir até porque tem atrito nesse movimento, então a força vai ser anulada. Então vamos de novo ao nosso movimento, veja que a superfície é áspera, tem umas pontinhas, por isso ela tem atrito. Ao aplicar uma força nesse objeto, vamos colocar de 500 agora, então veja que a força de 500 é muito maior do que o atrito, então o objeto se movimenta. Então a gente tem uma força de maior módulo para que seu objeto movimente. Então veja que o atrito contrário ele vai igualar essa força até o objeto parar. Então chegamos ao nosso princípio da segunda lei de Newton, que força é igual a massa versus a aceleração. Ao longo do curso estudaremos outras forças, como a força de atrito, a força da gravidade. Bom estudo e até a próxima aula.